Bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai pro capítulo 8, estruturas condicionais, só que agora o foco vai ser em laços de repetição. Só que aqui os laços de repetição, eles são perfeitos pra você automatizar o seu processo, né? Em vez de que você fazer 1001 vezes um comando, você vai colocar só um comando e ele vai fazer um laço, né? Que ele vai voltar em si mesmo e vai ficar executando até a condição que você botou. Aí o primeiro que a gente vai aprender é o para. O para, ele é determinado, você vai colocar exatamente a quantidade que você quer que repita. Aí temos aqui de forma assim uma estruturazinha pra você ver como ficaria um comando, e eu vou fazer daqui a pouco no Portugal. E fica assim, ó, para a variável, que você vai colocar lá um nome que vai definir o tipo dela, né? No caso, ele funciona como uma variável inteira. Para uma variável inteira, ela vai de o valor inicial que você quer até o valor final que você quer. E enquanto ela tá nesse laço, ela vai realizar esse comando. É esse valor fim para. Aí temos aqui ele falando assim, que se não tivesse esses laços de repetição, a gente teria que manualmente fazer todo esse trabalho. Mas como graças a Deus existe, né? Nós vamos utilizar ela no lugar. E o primeiro exemplo que ele dá é o mesmo algoritmo anterior, só que agora de uma maneira bem mais simples e mais fácil, né? Então vamos fazer ela no Portugal. Tá, temos aqui o algoritmo, o nome do algoritmo, o nome do algoritmo, a variável que eu vou usar, que vai ser uma variável i, né? Ela vai ser uma inteira. E aqui dentro da função, vamos colocar para i, a variável i de 1 até se passa, e ele vai fazer o quê? Ele vai escrever Renato. Pronto, aí terminando aqui, você coloca um fim para mostrar que o laço terminou, executa, ele aqui, Renato, 5 vezes. Temos outro exemplo aqui, só que por alguma razão, ele tá escrito em inglês aqui, mas aqui tá escrito inteiro, né? Aí temos a variável i e a variável par, elas são inteiras, o par será o valor inicial nele de 0. E aí você cria o laço para i, ele vai repetir de 1 a 100, e ele vai fazer o quê? Ele vai escrever par, e depois que ele escrever par, ele vai somar ao valor atual 2. Aí você coloca fim para e pronto. Aí você faz aí com tarefa de casa. Temos outro aqui, aqui o erro do professor, ele colocou FAT, e nos outros dois colocou fatorial completo, né? Ele colocou FAT, aí chega aqui ele colocou fatorial, ou você coloca só FAT, você coloca só fatorial, porque ali estão somando da mesma variável, né? Por alguma razão, o professor falhou aqui, né? Nomeou errado. Aí temos um fatorial, temos a variável n, a variável i, colocamos elas todas em. No fatorial, ele recebe um valor inicial de 1, aí eu peço pro usuário um valor n, né? Um valor para a variável n. Aí eu boto lá para a variável i. Ela repetir de 1 até o valor que o usuário deu, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um novo valor pro fatorial, e esse valor vai ser o valor atual vezes a posição do i. Aí o i vai ir somando até chegar na repetição que a gente quer. Quando ele chegar, por exemplo, ao 5, quando ele chegar no 5, ele para de contar aqui da repetição, a variável i vai ter o valor de 5. E aqui a estrutura de repetição enquanto. A diferença do enquanto é que ela é indeterminada. O para você vai colocar lá exatamente quantas vezes você quer, mas enquanto você não sabe quantas vezes você vai utilizar esse laço de repetição. Então, a única coisa que vai fazer para vai ser uma condição. Enquanto a condição for verdadeira, o laço enquanto ele vai ficar repetindo. Quando ele terminar e voltar e a condição virou falsa, ele para de executar. E aí tá aqui, enquanto a condição que foi criada, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o comando 1. E quando terminar, você bota lá fim enquanto pra mostrar que aquele laço terminou. Temos aqui o exemplo de salário, né? Soma salário, em que ele colocou soma a variável salário como tipo real, tá? Aceita número decimais. Ele colocou o valor inicial para soma de 0 e o valor inicial para salário 0. Aí ele colocou enquanto o salário for maior ou igual a 0, eu quero que você faça esses comandos. Eu quero que você leia o valor do salário atual. Aí em seguida você vai atribuir um novo valor para soma. Você vai somar, vai pegar o valor atual da soma e somar com o salário atual. E aí vai indo. Enquanto o meu salário for positivo, ele vai ficar repetindo isso. A partir do momento que eu colocar um número negativo, ele para de executar. E aqui é o seguinte, ele sempre vai, antes de ele executar, ele vai analisar se a condição é verdadeira. Aí ele executa. O que já difere a condição repita até. Porque o repita até, ele só vai verificar se a condição é verdadeira no final. Ele primeiro vai repetir, ele vai executar os comandos que você pediu e no final ele vai ver se a condição é verdadeira. Aí se a condição de cara já for falsa, ele vai repetir uma vez. Aí a diferença do enquanto e o repetir até é isso. O enquanto de cara, se o resultado não for verdadeiro, ele já não executa. E o repita até, ele só vai verificar depois que ele fizer todos os comandos. Essa vai ser a diferença do enquanto e repita até. Os cuidados com loops é principalmente o enquanto, porque se você colocar uma condição verdadeira em que não tem como mudar, o loop vai ficar, o laço vai ficar repetindo e vai criar um loop infinito. Esse é o cuidado que você tem que ter ao fazer um laço, porque, por exemplo, aqui ele colocou enquanto 10, o método 2, ele vai ficar repetindo e escrever pra 1000. E isso nunca vai mudar, a não ser que eu pare o programa, ou a não ser que meu computador bugue e o 2 passa a ser maior do que 10. Pra isso acontecer, né? Só se a única coisa aí que vai acontecer é realmente eu parar o programa, mas o 10 sempre vai ser maior do que 2, então vai ficar infinitamente. E aqui eu nem botei margem de espaço pra depender de coisa, eu não tô dependendo do usuário lá de fora, que ele vai dar um número e vai ficar executando. Não, já tá isso e vai ficar, já tá essa condição vai ser verdadeira pra sempre. Aí é isso que você tem que ter cuidado no loop. E é isso, acabamos para o 8. E aí a gente só aprendeu os laços de repetição pra automatizar, né? Automatizar seu algoritmo, né? Pra você não ter que ficar manualmente repetindo. Então o que você tem que lembrar? O par, ele é determinado, é o valor determinado. O enquanto e o repita até, eles são indeterminados. Porém, a diferença é, o enquanto, a primeira coisa que ele vai verificar é se a condição é verdadeira, pra assim ele executar. E o repita até, ele só vai verificar se a condição é verdadeira depois que ele já executa tudo. Então é isso, a diferença dos laços, né? O para determinado, o enquanto é determinado. Porém, ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar a condição, se é verdadeira pra executar. E o repita até também é determinado, porém, ele vai executar e depois analisar se a condição continua sendo verdadeira. Aí foi isso, o capítulo 8.